Boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui do Terceiro Tempo, diretamente da redação do Terceiro Tempo na Avenida Paulista. No momento que eu recebo uma mensagem aqui de João Carlos Albuquerque, hein? O canalha, grande canalha, companheiro jornalista também, grande figura, hein? E nesta quinta-feira, para falar do começo do Campeonato Paulista, os jogos da primeira rodada que foram realizados na quarta-feira, tem complemento nesta quinta. E para falar um pouco também sobre a negociação envolvendo o Rony, hein? Até o título da nossa live hoje é o seguinte: capítulos não, que agora são episódios, né? Episódios finais da série Derby pelo atacante Rony. E por quê? Tem gente que acha que o Corinthians está fora da jogada. E não está não, certo? Então nós vamos passar um pouco de informação a respeito deste assunto e vamos discutir também os jogos do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo estrearam com vitórias na quarta-feira. Nesta quinta tem o Santos e tem também o Corinthians, o atual tricampeão da competição no Rio de Janeiro, com os times B, sub-20, qualquer coisa. O Flamengo venceu o Vasco da Gama e o Abel proferiu a pérola. Foi lindo. Ele é treinador do Vasco e o Vasco saiu de campo derrotado. Mas enfim, vamos discutir tudo isso a partir de agora aqui na nossa live do Terceiro Tempo. Estamos ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo e também no canal oficial do Milton Neves no YouTube. E para você participar, você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa live. Compartilhe aí com as suas redes sociais também, para que mais pessoas possam vir discutir o futebol com a gente, como diria o professor Luxemburgo, discutir o futebol em alto nível conosco. Certo? Tá certo. Comigo e com o Lucas Reis, que vai dar o seu destaque também. E aí, Frank? E enquanto isso, eu compartilho a live. Claro. Bom, tudo bem, Lucas? O que você Frank? achou aí das estreias en passant só? De São Paulo e Palmeiras. São Paulo, não. Palmeiras e São Paulo. Boas estreias, né? A gente não esperava, especialmente do São Paulo, que enfrenta um adversário um pouco mais frágil, esperava que tinha que vencer mesmo, e o São Paulo fez um bom jogo, venceu. Eu acho que tanto o São Paulo quanto o Palmeiras conseguiram vitórias convincentes, importante para começar o campeonato, tirando aquele peso, né? Começar com derrota é sempre muito ruim. Mas vitórias protocolares, não dava para esperar nada muito diferente do que isso. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre cada um dos jogos, mas mais importante do que só a vitória foi o desempenho de cada uma das equipes. A gente vai falar um pouquinho do desempenho de cada, mas foram bons desempenhos, boas novidades, boas notícias para o torcedor de Palmeiras e São Paulo. Olha, falando em boas notícias, vamos lá, depois das primeiras participações aqui. O Marco Bozo entrou nessa aqui, hein, o Marco? Ele já começa aqui. Poxa, Frank, boa tarde, não tem derby, o Corinthians disse que tá fora. Irmão, balela, vou passar informações para você já, tá bom? O Marco Bozo, que escreveu aqui, ó, Verdão 4-0 ontem, o Abel tá gagá, coitado. Ele por enquanto dando uma boa tarde aqui, participando da nossa live. Eu sugiro a você que mande o seu comentário, tá bom? O João Batista Júnior, ele escreveu: o Parmeira não tem mundial. É o seguinte, a situação do Rony, atacante do Atlético Paranaense, será definida entre esta quinta e a sexta-feira, com duas opções: ou ele vem para o Corinthians ou ele vai para o Palmeiras. Ah, Frank, mas o Corinthians não está fora da jogada, o Andrés está negando aí que tenha feito contato, que tenha pensado no jogador. Tudo balela, tudo cortina de fumaça. O Corinthians está sim interessado no Rony e não é de hoje. A gente tem destacado isso, falado de interesse do Corinthians do Palmeiras, e das negativas, né? Desde dezembro, antes do Palmeiras entrar na parada, inclusive. O que acontece? O Corinthians conseguiu um acerto com o Rony, por quê? Porque o Rony tem lá a amizade do Thiago Nunes, trabalhou com o Thiago Nunes no ano passado. E aí o que acontece? O Thiago Nunes conversou com o Rony, vem pra cá, não, eu vou com o maior prazer e tal, sonho de infância seria. E aí o Atlético Paranaense estabeleceu lá o valor, 12 milhões de euros, mas aceitou negociar 50% dos direitos do atleta, que é o que o Palmeiras se propõe a adquirir também, 50%.
E aí o que acontece? O Corinthians não deu garantias bancárias, que é a mesma coisa que pediram lá para a negociação do Cantígio, e o Corinthians não deu as garantias bancárias e aí o Palmeiras entrou na parada. Palmeiras entrou na parada e ontem, quarta-feira, dia da estreia do campeonato, o diretor do Palmeiras pegou o avião, foi lá para Curitiba conversar pessoalmente com o Petralha para falar, ó, vamos definir essa situação, o que está pesando aí. Tem uma questão relacionada ao Rony e o Atlético Paranaense, mas é uma questão dos dois, do Atlético e do Rony, que diz respeito a um percentual que o Rony e o pessoal que trabalha para o Rony teria direito numa negociação. O Atlético interpreta de um jeito, o Rony interpreta de outro. E aí o Anderson Barros foi lá e disse o seguinte, olha, resolvam essa situação aí para a gente poder encaminhar a negociação do jogador. Então assim, o Palmeiras com o Atlético Paranaense tem assim as coisas encaminhadas. Só que o Corinthians não saiu da parada. Gente, eu não estou dizendo aqui que o Rony vai para o Corinthians. Porque eu já vi que tem gente me xingando aqui, dizendo que não sei o que eu estou querendo tumultuar. Não é nada disso, eu estou tentando passar a informação. Aí, assim, são informações que eu consegui apurar com gente que eu conheço. Aí você pode acreditar, pode não. E eu não estou dizendo que vai acontecer isso ou que vai acontecer aquilo. Eu estou passando a informação, certo? Então, o que acontece? O Corinthians, neste momento, corre para tentar agilizar essa garantia bancária. Se essa garantia bancária aparecer nesta quinta-feira, o Corinthians volta a ter grande chance de ter o Rony e pode até definir a situação. Se o Corinthians não conseguir, porque é o seguinte, o prazo foi estabelecido até essa quinta-feira para o Corinthians. Se o Corinthians não der jeito nisso, e faz tempo que está tentando e até agora não conseguiu, amanhã o Rony pode ser anunciado jogador do Palmeiras. É esta a situação. Então assim, existe sim uma disputa entre os dois clubes, entre o Palmeiras e o Corinthians pelo Rony. Eu diria que até ontem à noite, porque o Palmeiras foi lá e conversou e tal, o Palmeiras se adiantou, demonstrou grande interesse em viabilizar a situação. Com o Corinthians, o negócio está mais arrastado, porque o Corinthians teve todo esse prazo aí para apresentar as garantias bancárias e não apresentou. E o Atlético disse, ó, esperamos somente até essa quinta-feira. Então hoje pode ser o dia D nesta negociação. O Renato Almeida mudou aqui, ó. O Palmeiras não tem mundial, mas ele escreveu o Palmeiras, tá? E o Alexandro Bispo diz o seguinte, você é repórter corintiano. O Otávio Lemos, André Sanches falou ontem pelo Fox Sport que não existe nada de Rony. Otávio, eu sei que o Andrés falou isso, eu acompanhei, eu vi. E vem falando isso em toda a oportunidade. Cortina de fumaça, amigo, para não ter cobrança. É uma questão mercadológica mesmo, na estratégia. O que eu estou passando, assim, informações que eu apurei que eu consegui. Então hoje pode haver até uma... Eu mandei uma mensagem aqui para uma pessoa lá do Corinthians também, que às vezes me passa algumas informações e tudo. Estou aguardando o retorno. Se vier esse retorno aqui durante a transmissão da live, eu repasso para vocês, ipsis literis, sem, evidentemente, divulgar o nome da pessoa. O Josmar Silva, tricolor começou bem em 2020, diferente, ganhando, esse ano promete, que vem o Palmeiras. João Batista Júnior, verdade, eu não sei o que é, mas o que você ia falar? Não, que é uma questão de mercado, de estratégia de mercado. Você está numa negociação ali, ainda mais com um rival, com um jogador caro, você se retira, entre aspas, da negociação, até porque tem uma questão de chapéu, porque o Palmeiras vai dar um chapéu no Corinthians, então o Andrés se retirou oficialmente ali perante a imprensa, ele se retira da negociação, mas nos bastidores continua agindo, continua trabalhando, e a informação é muito quente, é muito boa, e assim, em resumo Corinthians está na parada, ponto, Corinthians está na parada. Agora vamos ver quem vai ter mais garrafa vazia para vender no final das contas. Se o Corinthians conseguir dinheiro, pelo que entendemos, pelo que a informação dá conta, o Corinthians tem uma certa preferência, né? Porque, enfim, se tem esse prazo até hoje... Chegou antes, exatamente. O jogador prefere estar ao lado do Thiago Nunes, do ponto de vista profissional, por aquilo que eles realizaram no ano passado. Viver um bom momento, né? Agora, o que pesa a favor do Palmeiras? Se o Atlético Paranaense aceitar a negociação do Palmeiras, é o seguinte,
O Palmeiras paga 50% à vista, só que também não quer se envolver na pendenga que existe entre o Rony e o Atlético Paranaense. Olha, isso aí é problema de vocês. Sim. A nossa parte aqui, o que a gente propõe, a gente consegue pagar à vista, se vocês quiserem. E ainda tem para o Rony um salário que não seria igual ao do Corinthians. Do Corinthians o salário seria maior, só que o Palmeiras oferece luvas que serão diluídas ao longo do tempo de contrato e que compensam essa diferença salarial. Sim. Também. Então fica mais ou menos que elas por elas. O Jefferson Aparecido Oliveira, esse tal Rony, está igual o Michael, hein? Estão achando que são os melhores jogadores do mundo. Manda um abraço para minha filha Emanuele. Estamos nós dois curtindo a live. Alô, Manu, Manuzinha! Um abraço um beijo para a Emanuele e um abraço para o Jefferson. Eu acho que não, viu? Na realidade, os clubes é que se interessaram no jogador. O Atlético, inclusive, nem queria vender. O jogador está na dele. Tanto jogará pelo Corinthians ou pelo Palmeiras, para onde for. Não vejo o Rony tentando se valorizar, não. Sim. E tem uma diferença, porque no caso do Michael, o Goiás nitidamente fez um leilão. No caso do Atlético, não. O Atlético, inclusive, não gostaria de vender. Tanto que tentou renovar o contrato. Exato, tentou renovar o contrato. E a partir do momento em que o jogador deve ter manifestado o desejo de não permanecer, o Atlético retira ele da pré-temporada, abre as negociações, começa a conversar com os clubes. No caso do Goiás, não. O Goiás foi negociando com vários clubes e fez quase que um leilão indo pro Flamengo. É isso aí mesmo. O Thiago Dantas, grande Thiagão, grandes amigos, live já compartilhada em final de semana chegando, o Tio Mão joga hoje, a vida é boa demais, abraço meus amigos, é isso aí, a vida é boa mesmo. Bom, falando agora então do Campeonato Paulista, estreia do Palmeiras, o jogo realizado em Itu às 7h15 da noite da quarta-feira, 4-0 e é o seguinte, foi só no segundo tempo, hein? No segundo tempo o Vanderlei falou que o vento estava contra o Palmeiras, então o negócio estava ruim. Desencantou no segundo tempo, né? Uma boa estreia do Palmeiras. O Luxemburgo elogiou bastante a atuação do Felipe Melo como zagueiro, mais uma vez, né? É a posição dele a partir de agora, pelo menos no Palmeiras, e pelo menos por enquanto. O Luxemburgo disse que viu já o gesto técnico dele modificado, ele se posicionando melhor. Novamente ele elogiou bastante o Lucas Lima, que fez gol compartilhado por uma pessoa um tanto quanto aleatória, né? O Snoop Dogg compartilhando ali vídeo do gol do Lucas Lima, foi bem curioso. Golaço do Zé Rafael. E importante o Zé Rafael marcar, né? Porque é um jogador que pode ser bem importante para o Palmeiras, ainda mais que o Palmeiras não tem um centroavante reserva. O Zé Rafael pode quebrar um galho ali, enfim, ele deve ter oportunidade e marcar um belíssimo gol. Pode também trabalhar de uma forma aí que eu imaginei que ele pudesse, mas nunca ninguém havia testado. E o Vanderlei está fazendo isso, que é testar ele como volante, como segundo volante. Esse cara que participa do jogo no meio do campo, mas com uma característica melhor do que os volantes que o Palmeiras tem, que é de se apresentar Sim. dentro da área, né? De aparecer com mais frequência Sim. na área, ter essa facilidade. De repente, se ele consegue trabalhar aquela faixa ali, pode mudar a carreira dele. O Frank, hoje na redação mais cedo, ele chamou a atenção por um fato bem curioso, e eu fiquei pensando nisso a manhã toda, que é o fato do Palmeiras, de todos os gols que o Palmeiras fez até agora na temporada, nenhum foi de bola parada. E se a gente pegar da era Marcelo Oliveira pra cá, o Palmeiras foi um time de muita ligação direta, muito gol de bola parada, muito gol de bola aérea. E o Palmeiras jogando com bola no chão. Isso é um ponto super positivo para o início de campeonato. Os gols do Palmeiras foram em jogadas construídas Sim. ou em jogadas que foram de pressão em cima do adversário e recuperação de bola. Sim. Então isso já chama bastante atenção naquilo que o Palmeiras vem produzindo em 2020 com relação aos últimos anos. Aí você não é nem a temporada passada. Não é nem Mano e Felipão. Mas nos últimos anos, inclusive Sim. com os times campeões. Sim. E é um indício de que o time já tem uma cara, a ideia já está ali. Perde, pressiona, intensidade para recuperar a bola. E cuidado, zelo e carinho para trocar passes, para construir as jogadas até o gol. Ponto para o Luxemburgo, muita gente criticou a chegada, eu critiquei inclusive, mas ponto para ele nesse quesito, e a ideia está ali e é boa, me parece boa. Agora vamos ver como é que o time vai aperfeiçoando isso e o quão competitivo vai conseguir ser jogando dessa maneira, já que era um time muito acostumado a jogar de outro modo. Mas acho um sinal muito positivo. É isso aí. Olha só, o Rodrigo Garcia diz aqui, Frank, tomara que o Paulo Garcia vença as eleições para presidente do Corinthians em novembro. Ele tem tudo para fazer uma ótima gestão, vai ser um novo Paulo Nobre.
Ô, Rodrigo Garcia, elogiando o Paulo Nobre, elogiando o Palmeiras, Rodrigo Garcia. O que tá com febre, meu garoto? O Wendel Tavares, manda um BBMP, sabe o que é isso? Aqui? Bora Bahia, minha... É isso aí, manda um salve aqui, valeu, Wendel. O Alexander Harder diz assim aqui, ó, boa tarde. Tá uma novela essa venda do jogador do Atlético Paranaense, hein? Vamos ver cenas dos próximos capítulos. É hoje, hashtag vai Corinthians. Eu acho que está dificultando a negociação é que o Rony joga na mesma posição do Dudu. Tu acha que está causando mal-estar lá, a negociação, quinta partida e o Dudu vai para a cerca? Não, acho que não, ô Xavier, porque a intenção com o Rony é ter o Dudu numa banda e o Rony na outra, né? Ele entraria nessa vaga que hoje é ocupada pelo Rafael Veiga. E é clara essa intenção, tanto que assim, segundo informações que eu li, onde eu li isso? Ali no Cosmo e Rimoli, do R7, ele diz o seguinte, ou no Globoesporte.com, não lembro, desculpa, eu sou péssimo para guardar. Acho que foi no Globoesporte.com. Diz que os próprios jogadores do Palmeiras, durante o torneio da Flórida, quando souberam da negociação, da tentativa do Palmeiras, os amigos, os conhecidos do Rony, mandaram mensagem para ele, dizendo, pô, vem que é legal e tal. Então tem esse suporte dos próprios jogadores do Palmeiras aí, para a vinda do Rony. Por isso que esse derby fica interessante, né? Nós até comentamos isso na live passada, que o Rony resolveria o problema nessa posição ali de lado de campo nas duas equipes, porque o Palmeiras precisa de alguém para jogar nesse setor, que nós já dissemos que poderia até ser o Gabriel Veron, nesse momento está sendo o Rafael Veiga, e o Corinthians tem o Janderson, que ainda não se provou, ainda tem que conquistar muito espaço, tem que se mostrar mais jogador, então ele resolveria um problema crucial nas duas equipes, ele chegaria e vestiria a camisa para ser titular nas duas equipes. É isso aí. O Rodrigo Garcia quer saber se a gente sabe quem é o atacante beirado que o Corinthians vai contratar até o dia 5 de fevereiro. Chegou agora na live, né, Rodrigo? Chegou agora na live, né? O foco é o Rony e seria para hoje a contratação, para acertar hoje. Aí, porque a gente fala até o dia 5 de fevereiro, mas aquele dia 5 de fevereiro é para ele estar jogando já. Então ele não pode ser contratado até o dia 5 de fevereiro, que é quando o Corinthians estreia na Libertadores, né? Por isso que a pergunta é até dia 5 de fevereiro. Tem que ser contratado antes para estar à disposição para o dia 5 de fevereiro. Esta é a intenção. E esse nome é o Rony, mas para o Corinthians a negociação termina hoje. Se não for hoje, babau. O Xavier Júnior diz aqui, o Rony, se ele não vier, vai ser uma M, 3 pontinhos. Vai ficar dependendo do Dudu. O jogo é muito ruim para finalizar. Ele passar a bola só é bom com a bola no pé. Rapaz, Xavier, presta atenção. O Dudu é líder de assistências no Palmeiras todo ano. O principal jogador do time há 4 anos. O Ivan Pinheiro Rig, fazia um tempo que não assistia ao programa, mas o alto nível continua mesmo. Ô, rapaz, obrigado. Gentileza sua. Valeu, Ivan. Grande abraço. Xavier Júnior disse assim, o jogo foi 4-0, o Dudu é muito bom para abraçar quem faz gol. Xavier, para com isso, rapaz. Não dorme com esse barulho, não. Frâncio Zagueiro, o Vasco esse ano a tendência é Série B. E o Luiz Carlos Santos Júnior, nosso companheiro, nosso parceiro lá da Baixada também, acompanhando a live do terceiro tempo. Bem, falamos do Palmeiras, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O Dudu, ele não que ele tenha dado assistência para o Marcos Rocha no primeiro gol, mas ele participou do primeiro gol, né, na recuperação da bola, da jogada, e aí o rebote acabou sobrando ali para o Marcos Rocha. O segundo gol foi o gol do Lucas Lima, né? Sim. Quem que passou a bola para o Lucas Lima? Ele participou do lance também. Então o Dudu, amigo, está sempre participando. Quem que serviu a bola para o Zé Rafael para enfiada para o William Bigode no quarto gol do Palmeiras? Foi o Dudu. Então assim, não sei com quais olhos você está vendo o futebol do Dudu, mas eu discordo frontalmente daquilo que o senhor opina nesse momento. O Frank não vai comentar que o atacante Gabigol não vai assumir. Que isso, o Rodrigo Garcia? Isso aí é assunto com o Nelson Rubens. E outra coisa, eu fiquei sabendo que ele vai assumir o filho. Isso que eu fiquei sabendo. Esse negócio de não vai assumir, ele não quer a Rafaela mais. O filho, tudo bem. Ele disse que não vai reatar o namoro, o romance, o relacionamento, porque acabou. Mas o filho, ele falou que assume. É o Gabigolzinho que está pintando na parada. Além de
Ituano 0, Palmeiras 4. Nós tivemos a vitória do São Paulo também sobre o Água Santa, 2-0. Esse aí eu acertei o placar na mosca, lá no nosso bolão do Na Geral, 2-0, saí pontuando. Era o que se esperava realmente, né, para o São Paulo, pelo menos da minha parte. Acho até que o São Paulo apresentou um volume de jogo até melhor do que eu imaginava para uma primeira partida. Sim, bom início, né? E o São Paulo tem alguns pontos bem positivos, que se você puder, né, na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver acompanhando a live, procure especialmente o segundo gol do São Paulo, o gol do Daniel Alves. Tente achar a jogada desde o início ali. Thiago Volpe sai pela direita, a bola volta no Volpe, sai para a esquerda, volta para o Volpe, meio, troca de passe, uma transição rápida, a bola do Daniel Alves, ele infiltra, passa por 1, por 2, tabela, chega na cara do gol, chuta mascado, divide com o zagueiro, chuta de novo e faz o gol. A jogada é maravilhosa e é a cara do Fernando Diniz. Então, ponto super positivo. Nós falamos do Luxemburgo colocando a bola no chão no time do Palmeiras. No São Paulo já era isso, e era óbvio que seria desse jeito, mas foi uma jogada muito bem executada. Outro detalhe muito importante na jogada do gol: o São Paulo chega no ataque, quando o Daniel Alves está já no terço final ali, como dizem. O São Paulo tem 7 jogadores. 7 jogadores ali, adentrando na área do Água Santa. O Água Santa tem 4 jogadores. Quer dizer, o São Paulo já deu as caras. Atrai a marcação do time adversário, conserva a posse de bola, fura a primeira linha de marcação, faz a transição com velocidade e aí chega em bloco para atacar. E aí o Daniel Alves poderia chutar no gol, teria opções de passe, teria opções de triangulação, enfim, seriam 7 jogadores com possibilidade de finalizar. Isso é bem legal quando a gente avalia desempenho, né? Porque mostra uma ideia bem executada naquele momento. O placar não foi um placar super elástico, como foi o do Palmeiras, por exemplo, mas foi justo e veio acompanhado de bom futebol. Então, acho que não teria como o São Paulo começar melhor. Claro, se fizesse 5-0, seria melhor, mas claro, avaliando ali, venceu e convenceu, ótimo, era o que o São Paulo precisava fazer. E o legal é que fica assim, uma boa expectativa para o clássico de domingo, né? As duas equipes venceram, Palmeiras e o São Paulo, o mando de jogo é do Verdão, o jogo será em Araraquara, lá na Arena Fonte Luminosa. Mas fica assim uma expectativa grande de um bom jogo. Até porque, desculpa, Frank, se a gente for lembrar das semifinais do Paulista do ano passado, foram 2 jogos de doer São Paulo e Palmeiras. Mas assim, foram 2 coisas horrorosas. Nesse momento parabéns, a gente olha. Felipão, parabéns, Cuca. Exatamente, nesse momento a gente olha e fala assim: chegando, 2 equipes que vão colocar a bola no chão e vão tentar jogar. A princípio é isso. E você imagina para o São Paulo estreia mal, vence de 1-0 jogando mal, sei lá. E o Palmeiras estreia fazendo 4-0 no Ituano, passando o trator. Putz, os próximos dias do São Paulo seriam aquela coisa, vai perder de novo pro Palmeiras. Exatamente, então foi bem importante. Olha só, o Frâncio, zagueiro, Dudu, na minha opinião, joga muita bola. Samuel Silva, vocês acham que o Rony vai ser de qual time? Qual é a última informação que vocês têm? Repassa a informação para o rapaz, Frank. Eu vou resumir, viu, Samuel? E depois, se você quiser informação correta, você vai lá no começo da live de novo para você acompanhar. Hoje, se o Corinthians apresentar garantias financeiras, o Rony pode ser do Corinthians. Hoje, quinta-feira, que dia hoje, 23 de janeiro. Amanhã, 24 de janeiro, se o Corinthians não tiver apresentado essas garantias, o Rony será jogador do Palmeiras. Ok? Alexander Harder, será que só vem um atacante nas contratações do Corinthians? Pô, mas o Corinthians já contratou meia, contratou volante, teve o retorno contratou lateral, de jogadores emprestados. Rodrigo Garcia, me chama no zap. O Xavier Júnior, vocês lembram o Davidson como ele já corria para abraçar o Dudu? A mesma coisa, joga bem, mas não é tudo isso. Bom era Edmundo, Paulo Nunes, Rivaldo, Euler, avante palestra, sou do Verdão, ok? Mas aí não é porque o Evair era bom, o Edmundo era bom, que o Dudu é ruim. Uma coisa não... Nossa, o iPad está com pouca bateria aí, Frank. Não, mas tem 5% ainda dá. É o seguinte, Xavier, desculpa, você tem uma ala de torcedores do Palmeiras mesmo que critica bastante o Dudu. Mas se você pegar nos últimos 4 anos, foi o único jogador que de fato, em todas as competições se entregou pelo Palmeiras. Você pode reclamar, normalmente o pessoal reclama, Dudu é isso, Dudu é omisso, Dudu é não sei o quê. Sabe por quê? Porque ele é o cara que dá a cara para bater. Porque ele é o cara que aparece.
nos momentos bons e nos momentos ruins, vão cobrar do Dudu. Se o time não vai bem, a culpa é do Dudu. Por quê? Porque ele tem uma responsabilidade maior. Por quê? Porque ele tem uma capacidade maior, porque ele tem um potencial maior. Mas nem sempre é possível jogar bem. Agora, ele é artilheiro da Arena, ele é o jogador que tem o maior número de assistências desse elenco do Palmeiras, e todo ano ele cansa de servir os seus companheiros, ele é participativo, ele rala o bumbum no chão, ele é chorão, ele fica possesso da vida quando perde, reclama mesmo. Faz parte, vocês palmeirenses deveriam valorizar mais o Dudu, porque vocês não tiveram nos últimos 4 anos jogador que vestisse a camisa e se empenhassem dentro de campo como é o Dudu. E não bastasse tudo isso, campeão de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa. Luiz Cláudio Cabral, Xavier Júnior, para que tá feio. Você sabe que o Dudu é o melhor jogador do Palmeiras, você só não quer admitir. Mas tudo bem, mas aí também, respeito a sua opinião, viu, Xavier? Tem uma turma que critica, eu acho que em excesso, o Dudu. Para mim ele é um bom jogador, excelente jogador. Teve já períodos de merecer seleção brasileira e o Tite não convocou, porque também tem birrinha. É o seguinte, pessoal, informações que nós trouxemos aí nos últimos dias e que você encontrou primeiro, talvez, lá no portal Terceiro Tempo, no terceirotempo.com.br, certo? Nos últimos dias. Falar porque o patrão Milton Neves pode estar assistindo também, acompanhando a live, né? De repente ele se liga aí um pouco também. E boa recuperação, viu, chefe? Fica com Deus aí, vai dar tudo certo. O seguinte, interesse de Palmeiras no Kahneman, que foi aventado aí umas 48 horas atrás. Informação que nós trouxemos no terceirotempo.com.br, não procede. O Grêmio não recebeu consulta, não recebeu procura, tampouco o empresário do jogador, o empresário do Kahneman. Só que o empresário do Kahneman deixou a portinha aberta. Olha, se nos procurar aqui, nós vamos pensar, certo? Mas não tem nada de Palmeiras e Kahneman. Informação que foi divulgada aí, que a gente foi atrás para saber se procedia. Guilherme Arana no Atlético Mineiro, informação que a gente trouxe ontem à tarde, está por detalhes. O Atlético Mineiro tem tudo acertado com o Arana. O Atlético ficou meio receoso quando o Palmeiras tentou entrar na jogada, mas o Palmeiras foi lá, conversou com o Sevilha, não aceitou a condição imposta pelo Sevilha, que era empréstimo com obrigação de compra ao final do período. O Palmeiras não quis entrar nessa jogada, recuou, e nesse recuo do Palmeiras o Atlético foi lá e está acertando com o Sevilha, fazendo os últimos ajustes. O Atlético espera até amanhã, sexta-feira, mais tardar no sábado, anunciar a contratação do Guilherme Arana. Entendem os dirigentes do Atlético Mineiro que será um grande reforço para a equipe, será um jogador que vai preencher ali o setor esquerdo, e está dentro da nova filosofia de contratações do Atlético Mineiro. Jogadores jovens com potencial de evolução na carreira e também um potencial de comercialização maior depois. Entendem também os dirigentes do Atlético Mineiro que uma vinda nesse momento do Arana para o Galo vai pavimentar o caminho dele para ser o lateral esquerdo da seleção olímpica nos Jogos de Tóquio. Tudo isso com exclusividade, tem lá no terceirotempo.com.br para você, certo? E hoje as informações que nós trouxemos aí a respeito de Rony, Palmeiras e Corinthians, tudo em primeira mão para você que acompanha a nossa live. O que você espera hoje de Corinthians e Botafogo? Jogo das 9h30 da noite lá na Arena Corinthians, estreia do Timão no Campeonato Paulista, sem o Cantígio. Sem Cantígio, provavelmente com Luan, sem Sid Clay, que está um pouquinho acima do peso, joga Lucas Piton. Primeiro contato do Thiago Nunes com a Arena, né, defendendo o Corinthians e diante da torcida corintiana. Eu espero um Corinthians bem propositivo, bem agressivo, dono da partida, e não dá para esperar o Corinthians tropeçando numa noite de quinta-feira jogando em casa. Eu não sei como está a parcial de vendas, mas acho que o estádio deve estar bem preenchido. E o Corinthians é muito favorito e tem que confirmar o favoritismo. Mesmo que nós falamos para o São Paulo ontem, né, vale para o Corinthians. O Corinthians tem que vencer, tem que apresentar bom futebol, tem que convencer o seu torcedor na noite de hoje. Olha só, Alexander Harder diz o seguinte: eu acho que precisava de um ótimo zagueiro para o Corinthians. Ele é de Assis, São Paulo, e diz o seguinte, ligado aqui na live, parabéns. Valeu, Alexander. Obrigado. Aqui escreveu, a gente leu, hein? E o Nelson Perim Guareschi, o seu Nelson, pedindo abraços para Guarulhos. Salve, Guarulhos. Obrigado, Nelson. E o Santos contra o Bragabull, o Red Bull Bragantino, jogo das 7h15 da noite lá na Vila Belmiro.
o Peixe estreando o Jesualdo Ferreira. Ô Frank, eu vou te dizer que eu não sei o que esperar do Santos. E não sabendo o que esperar do Santos, eu não sei o que esperar do Bragantino, do Red Bull Bragantino. Rapaz. Então, é um duelo cheio de interrogações para mim. Eu imagino um jogo bem aberto, são duas equipes que, em tese, se preocupam em propor o jogo, se preocupam em ter a bola. Foi assim quando se enfrentaram nas quartas de final do Paulista do ano passado. É um duelo que, em tese, é interessante por essa característica das duas equipes que jogam para frente, que buscam ter a bola, mas nós não vimos nada do Santos. O Santos não apresentou nenhum jogo amistoso, não fez jogo treino, não sabemos nada do Santos. Os treinos mais importantes são fechados. E o Red Bull Bragantino se reforçou demais, então chegou muita gente, não foi bem nos amistosos que realizou nessa pré-temporada, ainda não tem um treinador fixo, e então interrogação em cima de interrogação. Interrogação em cima de interrogação. Mas olha, outra atração do Campeonato Paulista hoje é a estreia do técnico português Jesualdo Ferreira no comando do Santos. A partir das 7h15 da noite, vamos acompanhar. E o Bragantino, que não foi bem assim nos jogos de preparação, né, dentro daquilo que se esperava, disputou 4, perdeu 3, empatou 1, mas agora é outra coisa, e o Vinícius Munhoz vai comandar a equipe. Tanto, o nome do Vinícius Munhoz apareceu no BID como técnico do Bragantino, né, do Red Bull Bragantino. Contrato devidamente registrado lá no BID da CBF. Outra expectativa que a gente tinha pela estreia do Elano com a Internacional de Limeira, né? Só que estreou jogando em casa e perdeu para o Guarani por 4-0. É um pouco demais, hein? Eu já temo pelo Elano. Diante do que nós conhecemos de futebol brasileiro, não é nenhum absurdo falar uma coisa dessas. Mas vamos ter calma. Teremos calma e, enfim, é um treinador muito novo, que a gente não conhece as ideias dele ainda, e vai precisar de paciência. O investimento não é alto, vai precisar de criatividade e competência para se levantar no Campeonato Paulista. 4-0 na primeira rodada é bem doído. Xavier Júnior, final do Paulistão esse ano, Palmeiras e Bragantino, Palmeiras campeão. Eita! Luiz Cláudio Cabral, Santos vai golear hoje 4-0. Meu palpite foi 2-1 para o Santos. E do Corinthians palpite 2-0. Quer dar uma palpitada aí? Não. 2-0 para o Santos. E o Corinthians? 3-1 para o Corinthians. Olha só, hoje também tem Ponte Preta e Santo André, jogo lá no Moisés Lucarelli às 7 da noite, é o Gilson Kleina contra o Meu Ramalhão. Tem Ferroviária e Mirassol, 4h30 da tarde, estreia do técnico Sérgio Soares, foi contratado aí uma semana do começo do campeonato. E ontem nós tivemos também no primeiro jogo da competição, o Novo Horizontino vencendo o Oeste de Barueri por 2-0. O primeiro gol foi o gol do Novo Horizontino, foi um frango do Kaique França, que é o terceiro goleiro do Corinthians, né? Está emprestado ao Oeste de Barueri, que tem, aliás, 4 ou 5 jogadores do Corinthians que foram num pacote para lá no começo do ano. É isso aí, gente. Depois a gente fala mais. Amanhã, sexta-feira, a gente projeta os jogos do fim de semana, fala dos jogos desta quinta-feira. Estouramos aqui no tempo da nossa live. Obrigado a todos. Curtam o Terceiro Tempo aí nas redes sociais e acessem terceirotempo.com.br. Inscrevam-se no canal do Milton Neves no YouTube e conheçam e comentem e opinem também lá no blog do Milton, blogdomiltonneves.com.br. Valeu, pessoal. Valeu, Lucas. Valeu, Frank. Um abraço a todos. Tchau.